ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, entende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. E para a prece eu convido o Alexandre, nossa prece inicial. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos elevar o nosso coração e os nossos pensamentos ao céu. Vamos agradecer a Deus Pai misericordioso e compassivo, a nossa Mãe querida, Nossa Senhora, a nosso Senhor Jesus Cristo, a José Grosso, os Espíritos amigos benfeitores, que sempre estão nos possamos ter e tudo que podemos ser maior do que já somos. Agradecemos pela nossa casa de oração, pelos nossos palestrantes de todos os dias. A gente tem sempre que prestar atenção na pergunta que Kardec faz, né? Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Aí a gente antes de ler a resposta, a gente imagina assim: o que é a vida? A vida é um conjunto de existências: encarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação. Então a vida é esse conjunto. Quando eu desenvolvo a moralidade, eu vou dando passos à frente. O que eu evoluo nas vidas anteriores, eles servem, os passos servem para as existências futuras, né? Por quê? Porque a gente tem o conceito no Espiritismo de que o Espírito ele não retrograda. Você não sai de um nível para um anterior, né? Ou seja, por que a gente fala isso? Porque no budismo, no hinduísmo, em outras religiões reencarnacionistas, eles acreditam que, por exemplo, um ser humano pode reencarnar no animal. Ou seja, esse é o processo que a gente chama de processo de retrogradação. O espírito sai do reino nominal e volta para o reino animal, né? No Espiritismo a gente tem um entendimento que isso não acontece, porque não acontece essa volta, digamos assim, né? Esse retorno ao que já se viveu. Por quê? Porque a vida é um constante prosseguir. Aí você diz assim: mas se eu tenho um planejamento reencarnatório e caio, eu não retrocedi? Não, você estagnou, mas você não deixou de aprender, porque você aprende com o erro. Todos nós você está preservada. Aí ele diz assim, a resposta: e isso pode dar-se, mas melhorando se ele muda. Se você melhora nessa encarnação, você muda em relação ao que era. Estou forçando demais mesmo.
Obrigado, Mike. Mas melhorando-se, ele muda. Então, o espírito reencarnante, se ele tem progresso moral na consequente encarnação que ele vive, na consequente existência, ele muda, ele deixa de ser o que era. Agora, se o espírito erra e cai, ele não evoluiu porque ele deixou de viver o que estava programado, mas ele também não deixou de aprender. Ele aprendeu. Às vezes você passa 5 encarnações aprendendo, 5 encarnações caindo, 5 encarnações sofrendo. Aí tem o exemplo da Ivone do Amaral Pereira. A dona Ivone sofreu sucessivas quedas, até que ela, numa encarnação, dizem os espíritos que ela deu um salto gigantesco, porque ela conseguiu resistir a todas as inclinações inferiores que ela sofreu. Ela conseguiu resistir a todos os assédios que ela sofreu de espíritos desencarnados pelo suicídio, sendo ela uma suicida reincidente. Ela se suicidou algumas vezes, caiu pelo suicídio. Então, ela caindo pelo suicídio, mentalmente ela atraía suicidas. E ela fazia o quê? Ela estava o tempo todo vibrando por eles, fazendo prece por eles. E ela dedicou a vida dela toda. Ela não casou, ela não tinha emprego, ela não tinha salário, Ela vivia, ela dava aulas, ela costurava, ela vivia de fazer coisas assim. Ela não era um Haroldo Dutra que tem um emprego de juiz e que tem todo um tempo programado, dedicado para o estudo, para o trabalho, para o aprendizado. Ela não teve essa oportunidade. Então ele diz, pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Posição social. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Ou seja, ele está falando aqui de reconhecimento, de perceber numa encarnação aquilo que você viveu na outra. Então, uma pessoa que foi rica, ela pode ter costumes e padrões refinados. Teve costumes e padrões refinados, na alimentação, na postura social, na conduta social. E agora ela vem como um servo, como um escravo, um trabalhador. O Emmanuel, por exemplo. A gente vai sempre para os grandes exemplos que estão citados na doutrina, na literatura espírita. O Emmanuel era senador e era neto. Ele era de uma família tradicionalmente do Império Romano. E ele, ao desencarnar, ele já desencarna. E aí, quem lê o livro há 2000 anos vai entender como é que foi o desencarne dele. Ele desencarna numa conjunção de um terremoto e depois uma erupção. Então, coisas que acontecem no vulcão Etna, nos últimos dias. E depois tem uma erupção do vulcão Etna também que destrói parte do local onde ele estava. E ele reencarna na Grécia, e vem para Roma como escravo, vendido como escravo. Um homem muito culto. Aí ele traz o refinamento intelectual, o gosto pelo estudo, o gosto pela sabedoria, ele era grego e falava o latim, conhecia a literatura grega, a literatura romana, conhecia a filosofia grega, a filosofia romana. Tanto que ele, como escravo nestório, ele é comprado por um patrício romano e ele vai educar as filhas do patrício romano, e ele vivia na casa como um livre. Então ele tinha uma cultura extremamente refinada. Aí ele diz, se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações. Podem existir certas analogias, ele está explicando.
se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe. Ou seja, olha a diferença de ser senador, ter todo um séquito de seguidores, de trabalhadores, de funcionários, de escravos, de servos, e depois ser escravo, de uma encarnação para outra. E Mike, liga bem aqui. Sim. Amigo, você é assistente social e você tem. Nunca dá, né, Inês? Inês está trazendo isso das outras vidas, né, Inês? Eita, então vamos lá. Se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Aqui ele está fazendo um paralelo entre um comportamento de maldade numa encarnação e de bondade na outra. Aí a gente sempre se pergunta, mas é possível que aconteça isso de uma vida para outra? Pode acontecer sim. Né? Por quê? Porque essa transformação moral, ela depende da alteração de comportamento e das ações que você passa a fazer. Você, por exemplo, era uma pessoa má na encarnação anterior e você nasce agora numa família que é muito justa, que é muito digna, que é muito honesta. Aí o seu comportamento é muito vigiado de perto. E você passa a agir de forma diferente do que era. Mas ele está trazendo aqui um ponto, eu trouxe um ponto do processo da formação. Mas ele está trazendo aqui um ponto da questão não da formação, mas da transformação. Ou seja, é algo interior. Hoje, na hora da prece, 5 horas, tem um pessoal lá do Ceará que acompanha, o pessoal que assiste quando eu participo pela Rádio Independência, lá de Independência do Ceará. Aí o pessoal assiste, 5 horas eles estão lá ligados para assistir essa hora da prece. Aí eu estava falando hoje, na passagem do que eu li do texto do Fonte Viva, que eu todo dia na hora da prece eu leio um capítulo do Fonte Viva e vou comentando o que Emmanuel já comentou, né? Eu vou trazendo para o dia a dia, para o cotidiano, porque o Emmanuel, gente, ele tem uma linguagem muito refinada, né? E quando está escrito é uma coisa, a gente lê e pode ter uma interpretação diferente. Quando a gente comenta e discute, parece que aclara o negócio, né? Aí eu estava explicando exatamente isso. Eu estou aqui fazendo a hora da prece, aí eu dei o seguinte exemplo. E bem aqui do lado de mim tem um irmão meu, de braço cruzado, desencarnado, balançando a cabeça e fazendo assim, ó. E pensando, quem não te conhece é que te compra. E ele me conhece. Aí eu estou lá falando de Jesus, na hora da prece, 5 horas da manhã. Acordei 4h40, botei a camisa lá, me arrumei todinho, penteei o cabelo, sentei aqui na frente da câmera, fiz o teste de microfone, fiz o teste de câmera, tudo beleza. Abro o livro para falar do Evangelho de Jesus, Fonte Viva, capítulo 13. Beleza? Beleza. Aí tem um aqui e aqui tem outro. E os dois dizem, olha aí. Ou seja, eu posso, Luiz Alberto, jurar para eles de pé junto, ajoelhado, dizendo para ele que eu me transformei, que eu era muito mau, que eu era muito cruel e que agora eu não sou mais. E ele vai fazer o quê? Ele não vai acreditar. O Máscara de Ferro com o Divaldo, o que aconteceu?
O Divaldo estava transformado, e o Máscara de Ferro passou 40 anos, não foi, Alexandre? O Máscara de Ferro passou 40 anos do lado do Divaldo, revoltado com o Divaldo. Ele fez com que o Divaldo subisse lá na estátua, lá para pular e meter a cara no chão e se suicidar. No elevador, não foi? Aí, o que aconteceu? Por que aconteceu? O Divaldo, um homem trabalhando com a mediunidade altamente preparado para a missão, transformado, mas ele não acreditava. Por que ele não acreditava? Porque aquele irmão desencarnado conheceu o Divaldo quando o Divaldo fazia maldades. Aquele irmão desencarnado que estava hoje de manhã, eu estou falando por hipótese, gente, eu não estava vendo ninguém não, e nem sabendo que tinha ninguém lá não, né? Eu sei que deve ter uns 20 lá atrás com raiva de mim, né? Aí, eu acho, né? Esse irmão que está aqui dizendo que eu não sou isso, ele não conhece o processo de mudança pelo qual eu passei de uma encarnação para outra. Então existe a possibilidade do espírito se transformar, deixar de praticar o mal e não fazer o bem, mas deixar de fazer o mal. Primeira transformação. É vontade. Muito bem, você colocou. Primeiro, é igual o filho pródigo. O filho pródigo estava lá, na pocilga, absorto, envolvido naquela situação. Aí o que ele fez? Teve hora que ele olhou assim e disse: rapaz, eu aqui, eu sou filho do Luiz Alberto, o cara mais rico lá de Imperatriz. O que eu estou fazendo aqui? Dentro desse chiqueiro de porco? Despertou. É melhor do que essa aqui. Aí o que aconteceu? Ele despertou, mas ele estava caído. Ele tem que ter força para levantar. Aí ele está aqui, ele está caído. Luiz Alberto está aqui, Imperatriz. E ele está aqui na pocilga. Aí primeiro ele desperta, depois ele decide levantar. Mas ele não pode levantar e virar para cá, não. Porque se ele virar para cá, quanto mais ele caminha, mais ele se afasta do pai. Aí ele tem que fazer isso aqui, Tem que virar para o pai e começar a caminhar na direção do pai. E dá um trabalho danado. Primeiro dá trabalho para despertar, depois dá trabalho para decidir, e depois dá trabalho para caminhar na direção do pai, para poder voltar ao pai. Porque é um processo de transformação. Sim, é um processo de transformação e é um processo de mudança interior que você vai fazer. Né? Então é possível? Agora, e os teus credores vão acreditar em ti? Não. O filho pródigo, quando ele voltou, o pai acreditou, fez festa, mandou matar o novilho que estava cevado, mandou trazer a roupa nova, o chinelo novo, o anel para ele de volta, para o filho pródigo, o filho que voltou, o gastador. Aquilo provocou o quê? A ira do que ficou. Quando a gente fala da parábola do filho pródigo, aí são dois filhos. É um pródigo que recebeu o que merecia e gastou, mas tem um invejoso que foi chateado com o irmão que voltou. Então são dois filhos. E um pai, que é extremamente bondoso, que o pai podia dizer assim: mas tá bom, tu fica para lá, que eu não quero mais conversa contigo não. Você não saiu daqui dizendo que ia resolver a sua vida? O dinheiro que você pegou? Poderia fazer. Então, existe em suas novas existências, conservará o espírito. Traços de caráter moral de suas existências anteriores? Pode ser, mas pode não ser também. O espírito pode se manter, pode se conservar com o caráter que ele traz de várias encarnações, de sucessivas encarnações. E às vezes você, de uma encarnação para outra, você vai só decidir parar de fazer o mal. Você continua fazendo, mas você já decidiu que vai parar. Gente, eu vou me aposentar, mas você não se aposentou ainda. Entendeu? Aí você vai chegar num ponto que você vai decidir parar. Mas você não vai conseguir parar ainda, porque você não tem forças. É igual o vício da bebida. Gente que bebe, você fala assim: Cícero, para de beber. Você diz: rapaz, tu não bebe porque tu é abestado. Aí o Cícero vai beber, vai chegar a um ponto que ele vai dizer assim: eu preciso parar.
Ele percebe que precisa parar, mas ele não tem forças para parar. Ele vai continuar bebendo. Talvez ele só vá conseguir parar de beber na próxima encarnação. Quando ele vier com o fígado destruído, o estômago desorganizado, um problema no baço, não sei mais aonde, por causa do álcool. Aí ele diz assim, agora eu não posso beber não. Eu estou dando aqui o meu exemplo, né? Que virava todas na encarnação passada, aí vim com um problema. Nem que eu tentasse beber, eu não conseguiria nessa encarnação, por causa da desorganização do aparelho digestivo com a qual eu vim nessa encarnação. Né? Fruto das ações. 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores. Ou seja, na encarnação passada, eu nasci na Itália. Eu nasci na Itália, eu era um agricultor na Itália. E eu era grande. Muito branco, muito alto e bigodudo. E faz tempo, Aí nessa eu nasci preto, baixinho e não gosto de barba e bigode. Rapaz, se eu pudesse, eu não tinha pelo na cara. Não gosto, de jeito nenhum. O meu irmão mais novo, quando ele vem aqui em Imperatriz, ele mora no interior de São Paulo. Quando ele vem aqui em Imperatriz, aí ele senta, aí ele diz assim, Negão, senta aqui do meu lado. Aí eu sento. Aí ele fica assim, rapaz, por que eu não nasci com essa barba, rapaz? Ele não tem barba igual eu. Aí ele fica, por que eu não nasci com uma barba dessa? Eu digo, rapaz, se eu pudesse tirar e te dar, eu não gosto. Mas na encarnação eu tinha características diferentes dessas. Por quê? Porque cada encarnação, as suas características físicas, elas estarão ligadas ao que você tem gravado no seu perispírito. Ele diz, o novo corpo que o espírito toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Porque o corpo, gente, o corpo é uma veste que você usa até rasgar. Por mais que você seja bom de costura, que você faça remendo numa roupa, você tem uma calça e uma camisa, você usa ela todo dia. Aí vai dormir, tira e lava e bota ela para secar no ventilador, só tem ela. Aí você vai usar ela até acabar. Por mais que você seja bom de costura, de remendo, vai chegar num momento em que ela não vai suportar mais. Tem que jogar fora. É o corpo que nessa encarnação eu vou usar. Aí, com 20 anos, o seu corpo físico tem uma estrutura orgânico-fisiológica. 40, 60, 70, 80, vai avançando um processo de degradação, né, que é visível. Né? Hoje eu encontrei o meu colega Luiz Fernando, professor lá do IFMA. Só que eu lembro do Luiz Fernando. Aí encontrei com o Luiz Fernando hoje lá no exame. Eu estava recebendo o exame, ele estava indo fazer um exame. Aí ele está aposentado, aí eu conversando com ele ali, eu digo, Fernando, a gente se aposenta, né, cara? E o povo diz, agora vai curtir a vida. Não, agora você vai cuidar da doença. É dor nas costas, é dor nas pernas, é exame, é tratamento. A gente pensa que vai aposentar e vai dizer assim, agora vou fazer tudo que eu quero. Não. A gente adquiriu muitas doenças com o trabalho, exatamente. Então ele diz, entretanto, o espírito, olha essa aqui, gente, essa informação é interessante. Ele diz, entretanto, o espírito se reflete no corpo. Olha essa informação. Essa informação é importante. Sem dúvida que este é unicamente matéria. O corpo é unicamente matéria, né? Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito. Então, o processo de modelação do corpo físico dessa encarnação tem a ver com o meu desenvolvimento espiritual, com a minha moralidade, que é do espírito e não é do corpo. Que a minha moralidade não é do meu corpo. A minha moralidade é minha, como essência espiritual que sou. Entenderam a diferença? Que ele imprime certo cunho, olha,
sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro, dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Vamos já comentar isso aí, gente. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam. Olha só, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderíais supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Ele botou disforme para não dizer feio, mal acabado, como diz o Matuto, viu? Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Gente, o Chico Xavier, ele era ruinzinho de feição, não era? Não era? Rapaz, ele botava uma peruca, ele se ajeitava. Tem uma informação que o Arnaldo Rocha presenciou, que ele disse que um dia o Chico estava se ajeitando, e tem até naquele filme, ele se ajeitando e botando uma peruca, o Emmanuel chega por trás dele e diz assim, que coisa ridícula, você precisa disso? Aí ele falou assim, me deixe pelo menos com isso. Não, o Emmanuel falou aborrecido, mas o Chico falou mais brabo ainda. Tipo assim, ó, eu faço tudo que a espiritualidade manda. Eu faço tudo segundo a cartilha de Jesus. Aí, na hora que eu quero tirar um pouquinho a minha feiura, vocês vêm me botar defeito? Sim. Ele dizia, foi feita uma pergunta ao Chico no Pinga Fogo. Um repórter perguntou, um jornalista perguntou para ele assim, Chico, o que você tem a dizer sobre a questão das operações plásticas? Não sei se vocês já viram essa pergunta no Pinga Fogo, 1971, acho que 21 de dezembro de 1971. Foi perguntado para ele sobre as operações plásticas. Estava começando, o Ivo Pitangui estava surgindo e começou a fazer plásticas, mudando o nariz, os olhos daquelas atrizes famosas e tal. Aí perguntaram para ele, né, se era normal. Ele disse que ninguém podia se tirar o direito de querer ser belo, de querer se amar e melhorar a fisionomia que ele pouco aceita. Gente, ele foi assim, a resposta dele foi fantástica. Por quê? Porque ele sofria na pele. O Chico sabia que era feio. E ele disse assim, gente... Sim. E ele disse para o Arnaldo, em função das encarnações femininas que ele teve, Arnaldo Rocha estava com ele, e ele se arrumando para ir participar de uma solenidade, e ele ajeitando o paletó aqui e tal, tudo era roupa dada, gente, que o povo dava para ele. Aí ele se arrumando aqui, se ajeitando todinho, penteando o cabelo e puxando para um lado e puxando para o outro. Aí teve uma hora que ele se revoltou, virou para o Emmanuel e falou assim, por favor, me dê meu corpo de volta. Tipo assim, rapaz, esse aqui está muito mal amanhado. Esse aqui está muito desorganizado, esse corpo. Porque ele teve encarnações femininas de mulheres muito belas mesmo. Aí ele pediu assim, tipo assim, esse corpo aqui não é o meu. Mas só que no planejamento reencarnatório do Chico, ele precisava daquela condição.
né? Ele precisava vir como homem, mesmo tendo alcançado já uma alma mais evoluída do que a alma dos homens, por ter passado muito pelo sexo feminino. Ele já tinha desenvolvido as duas E o que a questão está nos mostrando aqui, Inês, é que ele trazia no olhar a bondade. Ele trazia na ação a bondade. Você olhava para ele, não tinha como você achar o Chico feio. Não tinha como você chegar lá. Aí você via por onde? E você via por onde? Pelos olhos. Aqui ele está dizendo que os olhos são a janela da alma. Gente, nós não compreendemos isso sob o ponto de vista material. É sob o ponto de vista material que nós estamos tentando compreender o que é você ver o espírito do outro. Interessante, que quando ele acordou com essa menina de se encarnar naquele dia, ele pegou toda uma roupa novinha, Sim. bem arrumadinha, e se preparou, chamou para sair. Tem uma outra coisa que eu gostaria de vocês, vou rolar aqui. Chico Xavier conversando com o Valdo Franco, diálogo entre eles, que aí eles subiram. Leve outra pessoa falando. E todos os dois eram casados. O Chico, o Divaldo falou assim, meu filho do céu, o Chico está. Chico, você está falando isso é verdade. Eu só falo. Aí ele ficou e falou assim, você viu uma pessoa, só que eu sou bíblia. É bom vocês não vão falar, não vão perder a graça. Pede lá no YouTube, o Chico falando sobre Casamento. Tem esse vídeo mesmo. Vocês vão ver coisa mais interessante que aqueles dois conversando. Procure acompanhar Chico e Divaldo que vocês vão ter a vida de outro ano. Bem diferente. Laércio fez uma palestra semana passada aqui e ele falou sobre o espírito da Valéria. Vocês lembram? Aquela história da Valéria? A Valéria era uma moça que era muito doente, vivia, ela não falava, não conseguia falar, e o Chico visitava a Valéria. E ela não conseguia falar de jeito nenhum, e o Chico ia lá fazer a leitura do Evangelho, e ela tentava balbuciar alguma coisa, mas ela não conseguia. E o Chico pediu para ela falar Jesus. Toda vez que o Chico ia lá, pedia para falar Jesus. Ela não falava. Na última vez que o Chico visitou, ela tentou falar e enrolou tudo lá e falou um Jesus assim meio misturado. Aí Ela desencarnou e apareceu para ele. ela desencarna e aparece para ele. E ela apareceu perfeita para ele, desencarnada. Você me conhece, começou a falar com o Chico ficou assim, como mas eu não conheço muitas pessoas, sempre que família, você começou a indagar ela, eu vou falando dele, Aí ele lembrou. E o Chico estava numa crise de angina. Chico tinha angina. E dizem que as dores de angina são muito intensas. E depois que ele identificou que ela era aquele espírito maravilhoso, fantástico, aquele ser humano lindíssimo que o Chico estava visualizando ali, aí ela colocou a mão sobre o coração dele, né, e aliviou a dor que ele estava sentindo, que estava muito forte. Aí você vê que o envoltório carnal, que o espírito enverga, ele não necessariamente corresponde ao desenvolvimento espiritual. Eu estava vendo outro dia no YouTube alguma coisa sobre o negócio da CPI das Betes. E tinha uma moça lá que é muito famosa, que tem não sei quantos milhões de seguidores, dando um depoimento. Gente, a gente olha para a pessoa, ela pode ter 60 milhões de seguidores, ela pode ter 100 milhões na poupança e 200 milhões na conta corrente. Mas é um ser pobre de espírito. A gente olha para ela e vê a pobreza espiritual daquela pessoa, né? Você olha, você consegue visualizar que as pessoas estão muito apegadas à materialidade, são pessoas insensíveis, são pessoas que
não conseguem sentir a dor do outro, que não têm a condição de se colocar na situação e na condição em que o outro se encontra, para poder, pelo menos, dizer o que o outro pode sentir. São seres assim. E o Chico não, você olhava para o Chico e você percebia. Né? E como é que você percebe isso? Né? No livro dos Espíritos, os Espíritos estão nos esclarecendo que existe um contato de espírito a espírito. Eu espiritualmente olho para a Janaína e vejo e sinto a vibração da Janaína. Janaína olha para mim e sente a minha vibração. Né? Na hora que a gente olha para a pessoa, a gente tem logo um raio-x da pessoa. E isso a gente percebe pelo olhar. Ele está dizendo que os olhos são a janela da alma. Vamos lá, vamos para a explicação de Kardec, gente. Esse texto menor é sempre o Kardec colocando o pingo no i. Ele diz: nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com o que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Fora absurdo pretender-se que, numa série de existências, no plano físico, intercalada com tempos na erraticidade, no plano espiritual, que a gente vive aqui e vive lá. Então a nossa vida, ela é material e é espiritual. Quando eu encarno, eu vivo uma experiência carnal. Eu desencarno, eu volto para o plano espiritual, eu continuo vivendo, sem o concurso da carne. Haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhes servem para as manifestações. Olha aí, vamos já comentar isso. E lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhorio, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. A pessoa alcança, digamos assim, o refinamento social facilmente porque ela já tem experiência naquele ramo. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento, a se reencontrando com o que já foi, né? Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. Olha, de que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o Espírito foi antes? Então, o que nós fomos influencia no que seremos. O que vivemos influencia no que viveremos. Agora, a constituição física que eu tenho hoje, o meu aparelho, meu corpo fisiológico, físico, ele é resultado daquilo que eu vivi na encarnação passada. Por quê? Porque no perispírito ficam gravadas as experiências vividas. Gente, gravação de marcas. Na encarnação passada eu fumava 2 maços de cigarro, exemplo, fumava 2 maços de cigarro por dia. Aí nessa encarnação, 5 minutos, nessa encarnação eu trago um pulmão previamente sofrido. Às vezes você não tem nem a doença ainda, mas você já traz o germe da doença. Por quê? Porque no seu perispírito, enquanto você utilizava o seu corpo físico na encarnação anterior de forma a causar dano ao corpo físico,
No perispírito fica a marca. Aí as pessoas dizem fica gravado. A gente acha que é um pendrive, um registro, uma palavra. Não, é a marca. A gravação aqui é a marca. Então, você bebia demais, o que pode acontecer? Um dano ao físico, um dano ao fígado, um dano ao estômago. Né? Aí você usou mal a inteligência. Aí você vem com o cérebro com uma deturpação, com algum dano nessa encarnação. Né? Se você usou mal a inteligência. Geralmente os espíritos que usam mal a inteligência numa encarnação, na outra encarnação eles têm problemas cerebrais. 5 minutos, né, Maicon? Oh, rapaz. E agora que eu estou me aquecendo. Sim. Porque você já viveu. Gente, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma afinidade com imagens de Paris. Né? Eu li o livro do Dan Brown, que ele, não sei o que lá, aquele do Código da Vinci. O Dan Brown escreveu alguns livros, eu li, eu acho interessante aquela literatura. Que traz muita informação histórica, filosófica, e eu acho interessante. E um dos livros dele, ele fala de Roma, das praças de Roma, dos museus de Roma, que ele vai percorrendo, é atual, mas a perseguição se dá, e a pessoa vai percorrendo, e ele vai descrevendo os locais da cidade de Roma. Eu nasci na Itália, na encarnação passada, e não tenho afinidade com Roma, como eu tenho com Paris. Quando ele, no outro livro, na outra obra, ele fala de Paris, ele vai falando da avenida, de não sei mais o que, e parece que eu conheço. É como se eu tivesse vivido lá, numa encarnação anterior. Né? Aí eu vejo fotos, por exemplo, elas são familiares. Mas se eu olhar uma foto de Berlim, por exemplo, tem nada a ver comigo. Se eu olhar uma foto de Nova York, não tem nada a ver comigo. Mas de Paris, eu olho e fico com saudade. Aí eu disse para esse dia que nós vamos lá, em Paris, que é para me ver se eu conheço mesmo lá. Gente, até terça. Mike, em seguida nós vamos ter o estudo do Missionários da Luz com o professor Dr. Luiz Alberto.